comum sentir medo ao enfrentarmos uma situação de risco, ou apreensão se nos preocupamos com algo. Mas quando sensações de pavor aparecem de forma incontrolável e sem um motivo concreto, é hora de ligar o sinal vermelho. A síndrome do pânico é uma doença capaz de ameaçar a vida social e familiar de quem passa pelo problema. Por isso, é importante saber diferenciar o transtorno de episódios comuns de ansiedade. Confira a seguir um pouco mais sobre os sintomas, causas e formas de tratamento deste distúrbio psicológico. Mas lembre-se, não existe uma solução mágica, e cada caso possui um procedimento adequado. É quando a pessoa vira para você e diz que não consegue sair de casa, porque ela tem medo que vai acontecer alguma coisa com ela. Ou mesmo ela estando em casa, ela tem medo que vai acontecer uma tragédia. Esse medo iminente da morte é uma característica que diagnostica o transtorno do pânico. A pessoa com pânico, ela precisa de um acompanhamento para poder entender a origem desse pânico e poder fazer com que esse sintoma, de fato, seja afastado da vida dela e ela possa voltar a ter uma qualidade de vida. Cada um evolui de uma forma. Algumas pessoas com pânico conseguem evoluir, apesar de todo esse medo, elas conseguem sair de casa, seguir uma rotina normal e trabalhar. Primeiro tem que considerar que a ansiedade, ela é uma emoção característica do ser humano. A gente sente ansiedade em diversas situações, vai fazer uma prova, quando a gente vai encontrar alguém importante, algum fator estressor leva a gente a ter ansiedade. Então, querer não ter ansiedade não é humano, né? Agora, quando a gente começa a ter uma ansiedade que traz prejuízo à nossa qualidade de vida e ao nosso cotidiano, a gente já começa a pensar que essa ansiedade precisa ter algum tipo de cuidado especial. Nem toda ansiedade também é transtorno de pânico. Existem diversos tipos de ansiedade que não se caracterizam pelo pânico. O pânico ela tem uma característica específica, que é o medo iminente da morte ou de uma tragédia que possa vir a acontecer. Tanto a ansiedade quanto o pânico, eles têm como características sintomas físicos: sudorese, taquicardia, falta de ar, tremores, náuseas, vômitos, mal-estares abdominais, dor de cabeça. Então tem uma série de fatores físicos que caracterizam a ansiedade de uma forma geral, no qual o pânico está incluído. Tem outras pessoas que desenvolvem agorafobia. O que é isso? É o medo do medo, é uma ansiedade antecipatória. Elas já ficam com medo de ter o medo do pânico. Quando elas estão num lugar fechado, como num avião, como num elevador, como numa ponte, porque elas já imaginam que elas estão num lugar fechado, que dali elas não vão escapar. Então é como se elas pensassem assim: meu Deus, eu vou morrer e não tenho por onde fugir. Então é como se fossem assim agravamentos desse sintoma do pânico. Elas são abruptas e inesperadas. Elas não têm uma coisa chamada áurea, que às vezes, por exemplo, uma pessoa com convulsão, às vezes ela sente que ela vai entrar nessa e ela se prepara para entrar nesse estado. Ela não tem, é uma coisa totalmente... E isso é o que dá mais medo, porque ela não sabe quando isso pode acontecer. Pode ocorrer de ter uma vez e não acontecer mais, e pode ocorrer de ter várias repetições. Existem alguns fatores, né? Existe uma predisposição da pessoa ter isso. Existem estudos que apontam algumas substâncias que podem acelerar o processo nessas pessoas que têm predisposição, como, por exemplo, o uso de anfetamina, o uso de cortisol. O tratamento da síndrome do pânico, geralmente, ele é medicamentoso. Os médicos geralmente não passam menos de 1 ano de medicação. E uma terapia que tem sido muito apostada, né, muito pesquisada, é a terapia comportamental, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental.
tem sido muito indicada para esses tipos de sintoma, porque elas conseguem ceder a esse sintoma que é tão angustiante, né? Então, seria uma composição dessas duas vertentes, tanto medicamentosa quanto psicoterapêutica. Confira no blog da TV UVA depoimentos de pacientes que deram a volta por cima e conseguiram superar a doença. Fique por dentro também da nossa programação através do Facebook e Twitter. Até a próxima edição!